A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 21 de maio. O FRN inicia em 6 de junho novo semestre em sistema remoto. A Durne Sindicato considera como prioridade vacinação das professoras e dos professores. Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN defende vacina para toda a categoria e espera plano definitivo para imunizar a educação. Entidades pedem que lei seja respeitada e recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sejam liberados. Estudos para Porto Indústria no mar do Rio Grande do Norte serão iniciados. Proifes debate hoje Universidade, Inovação e Pesquisa Científica. Com participação de vencedora do Jabuti, Clube de Leitura Mulheres Lendo Mulheres realiza evento no dia 29. Museu Câmara Cascudo reserva semana para pensar o futuro dos museus. Sábado tem lançamento do Universiência na TVU e em TVs do Nordeste. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte iniciará no próximo dia 7 de junho mais um período letivo. As aulas deverão se estender até o dia 18 de setembro de forma virtual. Os graduandos veteranos podem realizar a solicitação de matrículas no Sistema de Gestão Acadêmica, o SIGA, até o dia 21 de abril. Os alunos ingressantes terão a matrícula realizada de forma automática e devem ficar atentos aos prazos de confirmação de vínculo com a instituição de ensino. Desde 2020, por causa da pandemia, a UFRN adotou o modelo remoto de aulas. A nova realidade mudou o modelo de cadastro e matrícula, por exemplo, de novos ingressantes, que irá acontecer nesse semestre de forma automática. Os aprovados pelo SISU em primeira chamada foram convocados a enviar a documentação para o UFRN entre 19 e 22 de abril, nos dias 5 e 6 de maio, para aqueles em segunda chamada. Esses calouros foram cadastrados e até o fim desta semana, os que irão ingressar no primeiro semestre 2021.1 serão matriculados pelas coordenadorias no SIGA. Após o início das aulas, outro ponto importante para os novos universitários é a confirmação de vínculo. Isso porque a falta de confirmação leva ao cancelamento da matrícula e a vaga é cedida para quem está na lista de espera. O período para comprovação será de 7 a 11 de junho. Antes, o procedimento era realizado presencialmente na coordenação de cada curso, onde o aluno assinava uma lista. Agora, o processo será feito pelo SIGA em portal Discente Ensino Comprovação. No dia 28 de maio, a universidade irá soltar a primeira lista para preenchimento de vagas. O processo acontece exatamente após a primeira e segunda chamada, quando há vagas ociosas e não ocupadas nas turmas. A relação é feita com os alunos que já estão na lista de espera. Caso haja mais ofertas de vagas, novas listas devem ser divulgadas nos dias 17 de julho e depois em 25 de julho. Segundo o calendário acadêmico da UFRN, os próximos semestres 2021.1 de junho até setembro e 2021.2 de outubro a fevereiro de 2022 serão realizados de forma virtual. Alguns cursos, porém, estão realizando atividades práticas presenciais, como os da área de saúde. A avaliação da possibilidade de atividades presenciais nesses casos é feita pelo colegiado de cada curso, que qualifica se as práticas são imprescindíveis para a formação dos alunos e considera os protocolos de biossegurança estabelecidos. Educação em pauta. A diretoria do Adurne Sindicato emitiu uma nota
posicionando-se sobre a tragédia que acometeu o Brasil sob efeito de uma pandemia devastadora e a mais completa falta de responsabilidade da União, principal ente federado, responsável pelas diretrizes que norteiam a condução da luta contra essa catástrofe sanitária, como explica o professor Oswaldo Negrão, presidente eleito do Adurne Sindicato. A diretoria do Adurne Sindicato tem acompanhado de forma contínua os desdobramentos da pandemia, essa tragédia global que atinge em especial o Brasil de forma devastadora, pela falta de gestão e de planejamento das ações de enfrentamento dessa catástrofe sanitária. Dentre as estratégias de enfrentamento para a Covid, o Plano Nacional de Imunização é uma das ferramentas de gestão que norteia todo o processo de vacinação no Brasil. Nós que somos da área de saúde pública já percebemos a fragilidade do documento quando foi lançado pelo Ministério da Saúde do ano passado, pois o plano já deveria constar estratégias de compra e aquisição de insumos, como as IFAs, vacinas prontas, seringas, testes, reagentes, e inclusive a perspectiva de tecnologia necessária, em busca da autonomia nacional, para não ficarmos dependentes da importação, como é o caso que vivemos hoje. Vale lembrar que mesmo durante a pandemia, o governo federal retirou recursos dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Todos eles sofreram cortes drásticos de investimentos por parte do governo federal. A vacinação chegou apenas em janeiro e em passos ainda muito lentos e numa velocidade bem abaixo do esperado. Em 5 meses de vacinação, não conseguimos ainda chegar nem aos 10% da população com a primeira e segunda doses. E isso é uma tragédia, milhares de vidas perdidas dentro de uma realidade em que já existe a vacina. O Adurne Sindicato e a Pró-Federação vêm defendendo a vacina para todos desde o começo dos debates sobre a vacinação. As entidades entendem que a retomada das aulas sem a devida condição sanitária será muito custosa para toda a sociedade, com a escassez de vacinas. A imunização, mesmo que prioritária, não atingirá o conjunto dos professores, quer no setor público, quer na iniciativa privada. Defender a vacina para todos não é desconhecer que os docentes são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade, especialmente uma tão carente como a nossa. O preceito basilar apresentado é a defesa da vida e o acesso universal às ações de saúde. Seguindo essa lógica, o Adurne Sindicato tem a clareza de que existem segmentos dentro da carreira docente que estão ligadas à educação básica, EBTT e magistério superior, desenvolvendo atividades que, por sua natureza, exigem serem presenciais. Defende que, caso haja uma oportunidade de inserir tais segmentos nas prioridades de vacinação, sem com isso deixar a população mais vulnerável à deriva. Então, que seja considerada essa possibilidade, ressaltando o princípio da equidade na viabilização do acesso àquelas pessoas com risco acrescido no contexto da pandemia. E, por fim, o sindicato reitera a defesa do Sistema Único de Saúde, dos serviços públicos, da universidade e das ações de prevenção de agravos que, por uma vacinação universal, o princípio básico e elementar das políticas públicas e de conceitos sanitários, e continua, no nível federal, a pressionar o governo para que o processo de vacinação já comprometido tenha um mínimo de efetividade e celeridade. Obrigado. Educação em pauta. O governo do estado está elaborando um plano de vacinação voltado aos trabalhadores em educação do Rio Grande do Norte. O plano prevê a imunização dos profissionais da educação, seguindo um escalonamento e utilizando a reserva técnica das doses da vacina de Oxford AstraZeneca disponíveis no estado. Pela proposta, inicialmente serão utilizadas 12.355 doses e serão priorizados os profissionais da rede pública de ensino, uma vez que foi identificado que nesse público se encontram as maiores dificuldades quanto ao avanço de ações voltadas para o ensino remoto. A coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso, falou ao Jornal da Educação sobre as expectativas da categoria para o início da vacinação e também sobre a assembleia marcada para sexta-feira, dia 28 de maio. Com relação à vacinação dos profissionais da educação,
é fundamental, uma vez que nós temos constatado que morrem mais professores, já morreu mais professores aqui no estado do que até mesmo o pessoal da saúde, que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid. Isso é um dado importante, né, e que gera em nós a expectativa da vacinação e, sobretudo, de manter o profissional não só vacinado, porque a vacina não significa imunização, é preciso fazer uma sorologia para saber se ele está ou não imunizado. E aí o que a gente está lutando é para que isso se realize, mas também a nossa luta ela se estende a um projeto muito maior, que é a vacinação para todos e todas. Então, tá aí a importância, né, da vacinação em massa, mas no momento a gente está lutando para que um dos requisitos ao retorno às aulas presenciais aconteça, que é a vacinação de professores e a vacinação dos funcionários da educação. Nós temos também que alertar a população para que não existe, não é só a vacinação. Nós precisamos estar com os índices epidemiológicos em nível baixo. Por exemplo, o nível de transmissibilidade da Covid está igual a 1 ou abaixo de 1. O ideal é 0,5. E, por fim, a biossegurança, que é o projeto que a gente tem na perspectiva de manter as escolas em condições de receber os profissionais e de receber os estudantes. Então, essa é a grande perspectiva que a gente tem. Tanto é assim que no próximo dia 28, a partir das 9h30 da manhã, pela plataforma Zoom, nós estaremos realizando a assembleia da categoria, momento em que convidamos a todos e a todos a se inscreverem com antecedência, a participarem. O debate, com certeza, vai ser muito interessante, porque nós continuamos discutindo o retorno às aulas presenciais e as nossas reivindicações. Então, deixo aqui esse convite e espero que haja essa ampla participação para termos um amplo debate e assim decidirmos quando e como voltaremos às aulas presenciais. Jornal da Educação. Extra Classe. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte assinaram ontem, quinta-feira, um convênio para a realização de estudos de viabilidade técnico-econômica para a construção de um porto-indústria eólica offshore no mar, no litoral norte rio-grandense. A ideia é que o empreendimento proporcione desenvolvimento tecnológico da infraestrutura portuária para suporte ao setor eólico. O prazo de execução do projeto é de 18 meses e o investimento é de R$1,1 milhão, recursos oriundos do governo do estado. Os estudos serão feitos pela Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, a FUNPEC, vinculada ao FRN, e já deve apresentar, num prazo de 6 meses, pelo menos 3 áreas possíveis para o novo porto. Além do uso para o setor eólico, o Estado pretende utilizar o empreendimento para dar vazão a outros setores econômicos, como o da exportação de frutas, granéis sólidos e líquidos, minerais e ancoragem de empresas multinacionais. Depois do intervalo, entidades pedem que lei seja respeitada e recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sejam liberados. Proifes debate hoje Universidade, Inovação e Pesquisa Científica. E ainda, com participação de vencedora do Jabuti, Clube de Leitura Mulheres Lendo Mulheres realiza evento no dia 29. Amanhã tem lançamento do Universiência na TVU e em TVs do Nordeste. Museu Câmara Cascudo reserva a semana para pensar o futuro dos museus. Não saia daí, a gente volta com os detalhes logo a seguir. Estamos apresentando Jornal da Educação.
Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Entidades que representam a comunidade de ciência, tecnologia e inovação do país enviaram uma carta ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, pedindo que seja convocada imediatamente uma reunião do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O objetivo é atuar em conjunto para garantir que os 5,1 bilhões de reais da extinta reserva de contingência do fundo sejam imediata e integralmente liberados para a função estabelecida em lei, que é o financiamento da pesquisa científica e tecnológica, como explica o professor Enio Pontes, diretor de Ciência e Tecnologia do Proifes Federação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, é a principal ferramenta de financiamento da pesquisa científica no Brasil, integrando ciência e tecnologia com as políticas de desenvolvimento nacional e viabilizando investimentos em projetos de área estratégica para o país. Ocorre que nos últimos anos, grande parte dos recursos do fundo não chegaram à ciência, em razão do regime de contingenciamento de recursos que foi imposto pelo governo federal. Só para se ter uma ideia, no ano de 2020, mais de 5 bilhões do total de 6,8 bilhões que foram arrecadados pelo FNDCT deixaram de ser investidos em atividade de pesquisa e inovação que são realizadas pelas universidades, pelos institutos de pesquisa e pelas empresas. Esses recursos eles seriam cruciais, por exemplo, para o desenvolvimento de medicamentos e tecnologia de combate à Covid-19 e até mesmo para o desenvolvimento de uma vacina nacional. Dessa forma, se formou uma ampla mobilização envolvendo as entidades científicas e educacionais em uma luta aguerrida para a liberação dos recursos do Fundo Científico. Etapa importante dessa trajetória foi a aprovação no ano passado do PLP 135 de 2020, que depois se tornou o projeto de lei 177 de 2020. Esse projeto de lei foi aprovado por ampla maioria nas duas casas do Congresso Nacional e em seguida foi sancionado com vetos pelo atual presidente da República. Em votação expressiva, o Congresso Nacional derrubou um desses vetos, o mais importante, o que mantinha a reserva de contingência do FNDCT. Entretanto, em uma manobra pouco republicana do Poder Executivo, a promulgação desse veto foi postergada, só ocorrendo após a aprovação do Orçamento da União para 2021, fato que lança uma incógnita sobre a liberação dos recursos. A comunidade científica está mobilizada na luta, pressionando para que o governo federal respeite a decisão do Congresso e libere esses recursos destinados à pesquisa. Nós contamos com o apoio da população e precisamos de toda a força da sociedade civil organizada para que os recursos do FNDCT eles possam chegar à ciência brasileira e assim evitar um colapso na estrutura científica nacional. Isso pode gerar aí uma paralisia de projetos, de pesquisas, de estudos fundamentais para a qualidade de vida da população. Então, vamos defender o FNDCT, vamos lutar pela ciência brasileira. Como vimos aí, o momento é crucial para se discutir a ciência no país. E nessa perspectiva, o Proifes Federação realiza hoje, a partir das 5 da tarde, a live Universidade, Inovação e Desenvolvimento, Perspectivas de Investimento e Orçamento para a Pesquisa Científica no Brasil. O presidente do Proifes Federação, Nilton Brandão, que será um dos debatedores da live, nos enviou um áudio convidando os ouvintes do Jornal da Educação a acompanhar o evento.
Nessa sexta-feira, a partir das 17 horas, o Proinfos Federação traz, o debate político, mais uma vez, sobre ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Estaremos com a representação dos estudantes, através da Associação Nacional de Pós-Graduação, com a professora Flávia Calé, o presidente do CNPq, o professor Evaldo Vilela, e a vice-presidente da SBPC, Fernanda Sobral. Mais uma vez, o Proinfos Federação se debruça sobre o tema da ciência e tecnologia no país. Os dados que estão sendo difundidos para a sociedade são bastante drásticos, e estas representações da ciência no Brasil poderá nos ajudar para compreender a dimensão do desmonte da ciência e da tecnologia no país. E evidentemente que nós, enquanto federação de sindicatos, preocupados com a ciência brasileira, com as universidades brasileiras, com os nossos cientistas, com os nossos pesquisadores, com os estudantes que se capacitam nos projetos de iniciação científica, com a perspectiva do desenvolvimento da autonomia da nação brasileira através da ciência, cumprimos o nosso papel de dissecar para a sociedade o estado de calamidade que pode se desenhar para o país muito breve. Evidentemente que a gente quer denunciar o fato de que uma pesquisa perdida é uma pesquisa que tem muitos impactos. Tem um impacto no passado. Por quê? Porque você perde aquilo que estava sendo construído. Tem um impacto no presente. Porque você desemprega o cientista. Você destrói um orçamento que é tão caro, aquilo que foi investido. Você perde ele. E para o futuro, evidentemente, porque você perde a perspectiva do desenvolvimento científico, do emprego, da possibilidade da soberania da nação. Aproveito para convidar seus ouvintes, a sociedade como um todo, os pesquisadores, para poder participar conosco, questionar, trazer suas experiências, de repente, trazer suas reflexões, porque esse é o objetivo, refletir e, possivelmente, construir proposta de atuação conjunta para reverter o estado que se avizinha, embora muito presente já agora, mas que pode ser muito drástico logo ali adiante. Grande abraço a todos os seus ouvintes e obrigado pelo convite. Estamos, o Proinfos Federação, sempre à disposição. A live terá transmissão pela página do Facebook e do canal do YouTube do Proinfos. Jornal da Educação. Extra Classe. O Clube de Leitura Mulheres Lendo Mulheres, iniciativa do Mulherio das Letras Zilamamed, realiza amanhã sábado às 15h mais um encontro para discutir literatura. A reunião é promovida sempre no último sábado de cada mês. A produtora Carla Alves é uma das participantes do evento e fala da importância de discutir a literatura feminista. Estou aqui hoje para fazer um convite muito especial a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Nós temos um clube de leitura chamado Mulheres Lendo Mulheres. Como o próprio nome diz, é um clube dedicado à leitura de obras escritas por mulheres. Nossos encontros ocorrem todo o último sábado do mês, sempre no nosso canal no YouTube, no canal do Mulherio das Letras Zilamamed. Devido à pandemia, não estamos podendo fazer encontros presenciais, então nossas reuniões ocorrem nesse ambiente virtual, sempre às 15 horas. Neste mês de maio, o nosso encontro será bem especial porque tem uma parceria com o projeto Rede de Leitores, um projeto sob a responsabilidade da Livraria Cooperativa Cultural, tem a parceria também da Adurne, e nós vamos discutir 2 livros. Um deles é Haikais Imperfeitos, de Anchela Monte, e Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende. Inclusive, a Maria Valéria Rezende, vai estar com a gente nessa reunião,
né, nessa reunião de discussão dos livros, sábado, dia 29, às 15 horas, no canal do Mulherio das Letras Zila Mamed. Também será transmitido pelo Facebook da Livraria Cooperativa Cultural. Conto com a presença de vocês. Agenda da Educação. E aqui uma dica para quem gosta de temáticas relacionadas à ciência. Amanhã tem estreia na TV Universitária, como explica a diretora da TVU, Ilka Honorato. O Univerciência é o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet, produzido em parceria entre universidades públicas e TVs públicas nordestinas. Tem um foco na promoção, popularização e na difusão da ciência. Ele foi criado em 2020 pela TV UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e agora em 2021 ele transforma-se a partir da parceria entre a TVE Bahia e várias universidades públicas espalhadas pelo Nordeste. Todas essas universidades produzem um conteúdo que vai ter repercussão e um alcance nacional através da veiculação em outras TVs públicas, educativas, culturais e universitárias, nos seus canais e nos canais de internet de cada emissora. Na primeira temporada agora serão exibidos 15 programas que trazem o resultado do conhecimento e saberes nas universidades. A produção, a articulação, exibição e distribuição do Univerciência vai ser feita pela TVE Bahia, e os conteúdos são produzidos pelas próprias universidades nordestinas, que terão apresentação, produção e edição final da TV UESB. O programa será transmitido em diferentes dias e horários nas diversas emissoras, que juntas alcançam cerca de 40 milhões de pessoas em pelo menos 10 estados. Aqui na UFRN, a transmissão será feita pela TV Universitária todas as terças-feiras às 17 horas. Agora, no sábado, dia 22, nós temos a cerimônia de lançamento do Univerciências às 10 da manhã. E será retransmitido pelo canal da UFRN no YouTube. Contará com a presença do nosso vice-reitor, professor N. Ferreira de Miranda, e outros pró-reitores e os demais pró-reitores de todas as universidades envolvidas. Então, faço o convite aqui para que os ouvintes da FM Universitária, também telespectadores da TVU, RN, estejam conosco nessa cerimônia de abertura no dia 22, agora sábado, 10 da manhã, assistindo pelo nosso canal da UFRN, e todas as terças-feiras às 17 horas, ligados na TVU, canal digital 5.1, e também pelo YouTube da TVU. Pelo segundo ano de portas fechadas por causa da pandemia da Covid-19, o Museu Câmara Cascudo abre as janelas virtuais para celebrar mais uma Semana dos Museus. Na 19ª edição, os verbos são recuperar e reimaginar e propõe reflexões sobre o futuro dos museus. A programação do Museu Câmara Cascudo, alusiva à Semana dos Museus, segue até domingo, como conta Everardo Ramos, diretor do Museu Câmara Cascudo. Então, a Semana de Museus é um evento anual organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, e o objetivo é justamente chamar a atenção para museus de todo o Brasil, né? É um evento nacional em que museus de diversas cidades, de diversas regiões do Brasil, elaboram uma programação especial voltada para diferentes públicos, para justamente mostrar a importância dos museus e como eles podem participar da vida da sociedade. Para cada edição, o IBRAM define um tema, e o tema desse ano é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Com certeza, esse tema foi definido em função da situação atual, né, dos museus estarem fechados, muitos deles, né, é o caso do Museu Câmara Cascudo aqui em Natal, mas em todo canto, né, em todas as partes do mundo, os museus fecharam as portas em razão da pandemia de Covid-19 e passaram longos períodos fechados, né? Na Europa eles estão reabrindo agora, aqui no Brasil, no Sudeste, algumas cidades também já estão liberando a abertura, mas enfim, durante muito tempo muitos ficaram fechados e isso logicamente afetou muito a vida dos museus, de maneira que o futuro dessas instituições, de muitas delas, é muito incerto, né? A Unesco previu que 13% de museus ao redor do mundo iriam fechar em razão da pandemia.
Então é um tema muito atual, muito pertinente, né, que nos estimula justamente a pensar como os museus vão atuar a partir de agora, né? E a definição do IBRAM sugere então esses dois caminhos, né, para que esse futuro do museu seja algo bom, que os museus tenham um futuro positivo aí pela frente. Eles falam em recuperar e reimaginar. Então recuperar, logicamente, recuperar várias coisas, eu imagino, né? Mas principalmente o vigor de antes, né? Eu acho que assim, os museus estão, eu espero que ainda estejam, numa fase muito positiva em todo mundo, muito de criação de novos museus. Existem museus muito fortes, existe um interesse, né, cada vez maior por museus, então é preciso recuperar, né, esse estado de saúde, digamos assim, dos museus de antes da pandemia. E isso se consegue com imaginação, né, com criatividade, explorando novas possibilidades, né, explorando novos caminhos, ousando, né, é isso então que fará com que os museus possam recuperar o vigor de antes e também a confiança e o interesse do público, né? O público ele precisa reabituar-se a frequentar os museus. Mas durante a pandemia também essa imaginação, essa criatividade teve que ser explorada, porque os museus, muitos deles continuaram funcionando pelo formato virtual, né? E isso aconteceu conosco. O Museu Câmara Cascudo, desde 2020, criou o MCC Virtual, que é a versão digital, né, do museu, em que nós estamos realizando, né, realizamos desde o ano passado diversas atividades com a participação do público. Então é isso. Nós convidamos a todos para participar. Existem encontros bem importantes com especialistas na área da arqueologia, da paleontologia. Vamos mostrar nossas exposições sobre dinossauros. Isso é sempre muito atrativo, muito interessante, né? E, enfim, a programação está disponível no site do museu, que é o mcc.ufrn.br, e nas nossas redes sociais. Para quem quiser ter mais informações, eu recomendo, então, acessar esses canais. Uma coisa importante é que algumas ações vão emitir certificado de participação. Então, os alunos da UFRN que precisam, né, justamente justificar atividades extra-classe estão convidados a participarem e sabendo que terão, então, esse certificado de participação. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.